Bom dia, pessoal. Bom dia. Bem-vindos, bem-vindas. Começando aqui nosso webinar da Rede Urbana 95, depois do mês da primeira infância, que foi um mês tão bonito e foi muito legal acompanhar as atividades que aconteceram nas cidades, assim, todas as cidades fizeram alguma coisa. Então, a gente teve diferentes eventos, a Semana da Primeira Infância, a Semana do Bebê, a inauguração de espaços naturalizados, de parques, de praças, cirandas formativas, né, encontros que a gente ficou muito Carol já feliz está de ver aqui, assim, ó. os Amanhã parceiros aqui. trabalhando em algumas formações, trabalhando em palestras. Tivemos Acho que a Daniel tela já foi Becker em deitada. Colinas, e queria falar para vocês que foi muito bonito acompanhar tudo isso. E caso vocês também queiram assim se inspirar para além do grupo do WhatsApp que a gente tem, não sei se todos aqui já assinaram a newsletter, o boletim da Urban 95, que a gente prepara todo mês com um resuminho do que aconteceu nas cidades. E acho que é mais uma ferramenta muito interessante de inspiração. Vou deixar aqui no chat o link do site da Urban 95, onde vocês podem, ali no final, no rodapé, se inscrever para assinar a newsletter também e acompanhar o que está acontecendo nas cidades. E aí também queria dizer que hoje nós temos assim duas convidadas muito especiais, que já já a Isabela vai apresentar, mas eu já queria de antemão assim agradecer imensamente a disponibilidade da Vicky, da Kiki, para falar de um tema que muitas cidades já vêm pedindo, né, para a gente falar sobre governança e institucionalização das políticas públicas de primeira infância, da estrutura da primeira infância dentro das prefeituras. E está muito bonito de acompanhar também esse trabalho das cidades, que é o nosso terceiro ano de Rede Urbana 95. Algumas cidades entraram em 2020, algumas em 2021, outras chegaram em 2023, e está muito, assim, eu fico muito feliz de ver que esse tema tem surgido, assim, como que a gente, então, agora ancora como que a gente transforma tudo isso que a gente está fazendo em políticas públicas, como que a gente garante a primeira infância ali institucionalizada dentro da estrutura das prefeituras. Então, espero que esse webinar de hoje seja um passinho a mais, né, nesse avanço das políticas públicas para as primeiras infâncias, que agora a gente tem falado tanto dessas infâncias plurais, né? Deixo aqui também, gente, um convite muito especial para participar do simpósio internacional realizado junto com o Núcleo Ciência pela Primeira Infância. Esse simpósio também vai falar sobre as muitas infâncias brasileiras, o evento vai acontecer no dia 25 de outubro, em Brasília. Vocês podem se inscrever tanto para a parte presencial quanto acompanhar online. Eu vou deixar já já aqui no chat também o link para as inscrições que estão abertas. Então é isso, um excelente encontro para nós. Vou passar agora para Isabela, do CECIP, dar um oizinho aqui para a gente também começar esse encontro. Olá, gente, muito bom dia, que bom ter todos vocês aqui, mais esse encontro da Urban 95. Já temos aí 77 pessoas, esse número crescendo porque não para de chegar gente nesse encontro bonito, para interessadas em saber sobre governança, sustentabilidade, a gente fica muito feliz com isso. É, Nesse ano, né, até o ano passado, a gente estava investindo muito, né, nessas ações, como a Thaís falou, de testar, de experimentar, de avaliar e melhorar as políticas, né? O que a gente podia fazer mais assim de novidade nas cidades. E agora a gente está muito focada, muito interessada em olhar para como a gente institui de verdade, de fato, essas políticas que a gente já testou, a gente já avaliou, viu que dá certo, né? Como que a gente cria uma estrutura de governança para dar capilaridade, né, para esses temas. Então, a gente está muito feliz de começar esse dia de hoje com a Kiki e com a Vicky. A gente hoje está tendo tradução, a Vicky fala não sei se ela fala inglês ou espanhol, mas a gente vai ter a tradução, Marcelo tá aí, se vocês precisarem de apoio, as meninas estão no bate-papo, mas tem um íconezinho que é um globinho que vocês podem clicar ali e selecionar o idioma que vocês querem ouvir. Se vocês puderem também se renomear, colocando a cidade, ou colocar no bate-papo aí, contando quem vocês são, de onde vocês são. A gente tem sempre muita gente nova que chega aqui no nosso encontro, então é bom a gente se conhecer.
Bom, é isso. Bem-vindas e bem-vindos a todos. Quero chamar, então, a nossa primeira convidada, Vitória. Ela é consultora especialista na iniciativa Urba 95, pela Fundação Bernard Van Leer. Ela é responsável por apoiar parceiros que estão implementando projetos em escala urbana por meio da perspectiva da primeira infância, com especial atenção para mobilidade, planejamento de bairro e justiça social. Ela também é fundadora de uma organização focada em desenvolvimento urbano, metodologias cocriadas em projetos na América do Sul e na África, e é formada em arquitetura pela Universidade de Cuenca, no Equador, e com mestrado em planejamento socioespacial na Universidade de Groningen, na Holanda. Vicky. Thank you so much, Isabella. And I'm going to speak in English. We thought it was a good strategy to keep everyone awake because we know this was not necessarily the most easy topic to talk about. But thank you for that. Então, muito obrigado pela sua apresentação. Excited to be in this session, talking to this amazing network of cities that I'm personally following all the time, learning so much from your work, being super excited of all the things that are happening, being implementing, moving programs, interventions. So thank you for keeping also all of us in other parts of the world very inspired about your work and showing us the evidence of actually how things can be achieved and what things can be done with a lot of creativity. It has been amazing to also for our work as Bernard Van Leer and for the program Urban 95 to have Brazil as this amazing source of knowledge, creativity, work to share it with others as well. And I hope that today I can come here to share a little bit of inspiration, then back from other places, from other cities, a little bit more far, maybe from our context, but that can give us a lot of sources of and ideas, inspiration of what can be done in order to assure a stronger governance system and a stronger institutional practices, particularly in the policy side of the work that you are already doing. I hope that some of these initiatives can give you a lot of insights of what's happening in these places, how they have managed to actually work toward a more sustainable system. And then also you will see through my presentation, it's going to be brief, but I basically wanted to give you a lot of ideas or where to look for more information. So I will give you a hint of it with the wish that maybe you can later also look for more. There's a lot of I will talk a lot about different policies that you then can find a lot of more information online about it, and always happy to follow up if that's the case. So let me kick off sharing my screen. Also, please feel free to add any questions in the chat. I think later there's a session and discussion about what things can be dig a little bit farther. So happy to also engage in that. But today, as I mentioned, we want to talk about local governance models for early childhood development, particularly in our case, the ones that are tied to cities structure. I do want to do a very small walk through different governance models. I think a lot of them, you don't just know them, you actually live them, you work in them, but it's good that we can see what is the plethora of different initiatives that are there in different governance structures. I will situate it very, very fast as in different policies and programs that we have at different scales. And then I'm going to dive in to share with you just more examples about 4 specific cities that we consider quite relevant and quite exciting things that are happening there. We'll talk about Tel Aviv, about Boston, about Bogota, and about Dublin. And I wanted to start with governance models because although we are talking about cities and what happened in cities, we know that it doesn't function isolated from other scales of governance, the state level and also the central government. But we do know that the geopolitics and right now the current political movement is looking at cities that are this very strong decision-making body, and cities have been able to be more and more empowered to be constructing and doing a lot of intersectorial work to make decisions and to actually fit into their own communities.
But some of the governance models then that we see within the system are, of course, a centralized government, meaning the national government, when they have a leading role in ECD programs, and then the cities just rely on implementation, for example. We also see, give me a second that my screen is a bit, okay. We also see models when we have like an integrated service delivery, when you have an entity. Oh yeah, my screen moved, okay. We want from centralized governments to decentralized local authorities, thinking a little bit more municipalities when there's more autonomy to deliver services, and they are more catered to the unique characteristics of their cities. We also have public-private partnerships when these collaborations can also support an additional layer of comprehensive services in early childhood development. We do also talk about community-led governance, and we see this a bit happening a bit more when there's clear organizations that are empowered to have a decision-making seat within the implementations of these programs. We see integrated service delivery that I was mentioning before, where we have actually different departments and different ministries coming together to deliver one holistic service. We also talk in many cases about ECD authorities, when then the city or the national government decides to allocate a specific dedicated authority or agency that will coordinate and regulate the services in early childhood. And lastly, we also have evidence-based governance models, for example, in the case of Singapore, where then it relies on policy making, and program decisions rely altogether in data and evidence, and also research, in order to implement these programs with a higher level of efficiency and efficacy. And within that kind of universe of different governance systems, we talk then a little bit of more tangible than what do they do, and we go then to policies and programs. And there is this huge diversity of what that could mean or how that can be implemented, and I think you will see that within the examples. But I wanted also to give a few grouping of what do we mean when we talk about what policies or programs can support early childhood development, from extended preschool programs as a citywide strategy, to summer learning enrichment programs, to another group of family support centers, playgrounds and community centers, outdoor play and recreation spaces. That's probably what we're also promoting a lot, or as an initial touch point from this program. Home visiting, early childhood intervention, nutrition, childcare, probably you've heard a lot about, all the way to also professional development and understanding what's the offer and the opportunities for the professionals actually delivering these services and this vision of constant development. And a little bit with that premise, then we wanted to think a little bit, what have we seen implemented in other places? What are the different examples that we can share with you today? And we wanted to start with Tel Aviv in Israel, which is one of our lighthouse cities of this program, where this has kind of started many years ago as well, and has had its own path of development, also evolution, but now we can talk about institutionalization as well. And I'm gonna walk you a little bit through that story on how it is where it is today. And it has started, of course, as the work that we have started with many of you, as collaborating with the city, understanding their system, giving our technical and sometimes financial support to create a bit of understanding an ecosystem and some drivers on how can we connect these different departments and generate also demand to work together for these services. And the way to do it, or the entry point, was working with the community and sports department. That is actually the one that oversees all the public programming centered in families and parents. So that was kind of an easy or direct connection, if you want. Okay, if they are already
providing a lot of programming in public spaces, they will be interested also in revitalize them and understand accessibility and bring maybe more innovative programming as well, and so on. So working with this department open those doors and understanding what else can be moved around. And it was a very strong buy-in from the city in terms that eventually the municipality allocate budget to this position and created this role, which actually moved very far the pathway for implementation, creating, if you want, like an Urban 95 lead role within the municipality inside this department, that is the body that actually coordinates all the intersectorial work around early childhood development in the municipality, and also it's supported by their own budget. When we said intersectorial, they are working with different departments: education, health, transport, parks and gardens, and planning departments. And we have seen that every time this intersectorial or this coordinator and regulation body has gained more and more space, and it has shown the possibilities of how, when the departments are working together towards an integrated service, then also there's a clearer vision of how to reallocate a budget. And currently there are in an ongoing development for their next 10 years strategy. And then this coordination body, the Urban 95 position, is the one that is conveying these round tables, these discussion tables, and then together drafting the planning, what will be the programs and their services and the priorities to implement in the upcoming years. Something that has been very relevant within this system that I think is worth it to highlight, that initially it came from our side with our support, which it was a constant support on capacity building on monitoring and evaluation, but there was mainly an external body that was supporting these monitoring and evaluation efforts to be super systematic about capturing what is working, how it is working, what are better solutions, how to have very tangible and fixed learning loops about the decision making of each pilot and then each scalability project. And now we see that actually that has created also a very institutional system when there is clarity on how to approach a new project, how to approach innovation when we're trying to do new things, so that there is also a systematic approach in terms of monitoring and learning as part of those developments that gives a lot of certainty and a lot of buy-in from different stakeholders, but as well as decision makers from the municipality to support these projects. Another important piece of this institutionalization has seen, and I think is something that you're very familiar with, that is the production of knowledge products, learning products, case studies, guidelines have also helped a lot to develop a sustainable pathway of the work that is happening in Tel Aviv. Just to share with you a few examples so you can materialize a little bit what we're talking about in terms of outdoor programs, unstructured play programs, and the reach that they have, as well as infrastructure or activation elements in the space itself for young kids. Connected to, as at the beginning I was saying, like community centers, family centers, when there are other type of activities as reading are also promoted. But also it's good to mention that they don't do it alone. It is a systematic coordination body in the city, but it has been supported also by an entire ecosystem that I think it also reflects in the way that the ecosystem in Brazil is being built, which is, yes, having the city in different departments of the city as part of pioneering these practices, but then also having other institutions, in this case, as CCP, for instance, there's an institution, the Green Building Council, that is supporting the efforts of capturing knowledge and sharing knowledge from the city to the outside. There's an umbrella of a national guidance and policy regarding early childhood, particularly design.
And in this case, there has been a very strong articulation with the Ministry of Health and their program called Well Baby Clinic Spaces, where there was a very strong interest and buy-in on working together into developing these spaces that attract different universities, attract the formation of different curriculums to actually be able to work around these centers. So just to share with you as well that there is the city scale, very specific, with a role within a department that's coordinating other departments, but then it's also the support of these ecosystems that can push those decisions a bit, in a more structural and institutional way. I will then move on to a very different space in the case of Boston, and to say that also this is actually very recent, the examples that I'm going to share with you, because the new mayor was, I think, selected 2021. And from her direction, then they started a new governance system regarding ECD. So then the position and how Boston is currently working is having an early childhood development officer within the mayor's office, who gives a very specific position of someone in a very strong space in the mayor's agenda towards early childhood development. And I listed here some of the organizations or institutions that they work together with, to give you an idea that there isn't a strong focus in the education sector. So there's a very big organization, so the Boston Public Schools, that is part of this commission within the mayor's office, being directed by one officer. There is the Boston Center for Youth and Families, the Public Health Commission, the Department of Youth Engagement and Employment, a position in the City Council itself, and then community advisors. So also to say, within all of these different institutions, you can see that we have different governance models as part of it. Although it's a very decentralized system where the mayor has a very high decision-making power, then we also have some community-led governance systems here, but also some public and private connections within that institutional model. And I wanted to share with you one example that I thought it was very, very interesting, and maybe I'll share this one first. That is in a specific project, for example, that this team is working on, which is affordable housing guidelines for children with families, which is a policy that they want to push forward in the next 3 years. So then the starting point was to converge the specific departments that can respond to these needs, and focus on integrating affordable housing guideline system into neighborhood planning. So because of the extensive redevelopment that they are facing, and also the realization that therefore, after the redevelopment, we are considering where are the spaces, where are the facilities for families that we want to see. So then is trying to tackle that problem from the beginning. And as logic as sound is not usually the path of action that we see in cities, because of like the priorities and needs that we see in different spaces. But then this document tries to go from design guidelines to, of course, a review and an adoption and through regulatory processes, but then to policy change and being adopted across all departments that are involved in this topic. And what is very interesting is that also all this content, although framed very strongly as early childhood development, also connects to the Green New Deal that is, for example, in this case, very central to the mayor's agenda, but also connected to the national government. So taking a very, very different angles of governance to make this a priority as well. And I wanted to share with you the team that is working on this, because also reflects the intersectoral work and effort that it's needed to push that forward. And for example, you have Diana from the Urban Design for Boston Planning and Development Agency that works within the guidelines.
Christy McSwain, she's actually the senior advisor to the mayor. She's the director of the early childhood office in the mayor office, and then she's basically leading this initiative. And then you have also Katie Baker, that is part of the Boston Park and Recreation Department. So all these three different layers that actually make it very strong connection towards thinking in this particular case about redevelopments, but also from a very strong early childhood perspective, and then also a very strong kind of determined path towards policy change. Let's see. Well, then I'll move to something probably a bit more closer to what we know, but also actually very exciting and very different. I think probably everyone has heard by now the amazing efforts that are happening in Bogota as well towards integration of early childhood, but particularly the integration of the concept of care within the process of the government, and probably the success is like how of a high priority it has become by demonstrating especially that that all these services and these processes can be supported. When we think about the city scale, in this case, they have a very strong distrital scale of delivering this or materializing this policy as well. So as a little bit similar, the mayor office has early childhood development officer there, which gives a lot of or shows the priority that the program has within their institution, and a very intersectorial work that it's invited or part of like this intersectorial service delivery. Probably the most relevant one, if you want, taking the lead on the service delivery, that is the social integration district. But then you have the education, the health and culture departments that are actually the ones that have the services that are being delivered in these spaces, making the social integration more a coordination body. And as I was saying, what is very interesting of this is that, of course, there is an umbrella of the care policy that focuses, in this case, of ensuring the well-being, development, and rights of your children throughout very comprehensive programs. As I mentioned, all these different layers of health, education, cultural, and social services. And well, this policy aims exactly to give them access to education, health, nutrition, family support for all children. And these multiple departments that are mentioned are the ones that are supporting the implementation of this policy. There is a very specific, strong role that the Secretary of Women plays here. That is also a role that was developed in order to respond to this care case, if you want, because the care case is not necessarily speaking to early childhood developmental goals, but the care case is speaking economically to the time that women spend doing activities of care and how that represents the GDPs in the city. And it's, I think, around 40% high. So it is how to support the activities of care. So it has a stronger focus on the caregiver as a whole, and then a strong connection to then how that will support development of the of the young children. So as I said, within that umbrella, what is very interesting is that they create this district care system, and it's actually the system that helps them monitor their functions and their progress. This system is under the umbrella of the Women's Secretary, Secretaría de la Mujer, and its main function is to articulate all these services, the demands, make sure that all the activities are being measured, and bringing actually all other stakeholders external from these secretaries and make them co-responsible to deliver some activities. So they are the connections to other districts, but then to the national space, to the private sector, to the communities, and specifically to the households. And we know that the current mayor commitment was to implement this district care system because it's the one that helps them measure how they are delivering, how well, how much, and what's the reach of delivering these services. And what is interesting is kind of the pioneering objectives of these services to recognize
care work to those who perform it in Bogota, who is performing activities of care, to redistribute care work between men and women, and also to reduce unpaid care work time for caregivers. So as I mentioned, it has a very, very strong focus on the caregiver and the care activities as an economic business case for the city. And I think for the ones that we also think from a very urban perspective, it's very also exciting to see how it then materializes in the territory, and how then this connection of our care policy then has a very strong way of implementing towards the planning or the zoning plan in the city. I think some of us are familiar with the Plan de Ordenamiento Territorial that actually speaks to where we are going to place or how we're going to zone these services in the city. So then there's this very, very strong intersectorial connection towards where are we going to place these services, and how am I doing all these spatial studies, or where do I need to implement these services on. To give you an idea, if you're not very familiar with the model, then it becomes this blocks. It's called kind of neighborhood a care block, where there is a specific building and a specific space that then it's around, well, in this case, it's around 800 square meters. I think not always, but what is interesting is that tries to capture at least more than 30 services that are being provided to these communities, but also the place itself helps with activities of care. Like, for example, it has laundry spaces where caregivers can do laundry. It has childcare spaces. You have several amenities that can also support these care activities that, as I mentioned, as one of the main goals of the system. And lastly, I wanted to share with you as well the case of Dublin in Ireland, going again a bit farther, but to mention a very, very interesting way of working locally from a very strong national perspective. So there's a cross-sectorial coordination in Ireland that specifically comes from a multi-sectorial strategy from the national government. This was more of an invitation to take a look to this strategy in the webpage, and I can leave you the links in the chat. You can find actually all the information about how it works and how it is bringing it down from what the strategy is for the next 10 years, but then also what's the implementation plan and the reporting progress, that you can see how all these services, from services as outdoor play and family centers, but also to more very, very specific services of parenting support and so on. So you can find actually this information quite easily. I think then I'm gonna stop there. I was just gonna show you a video of the initiative, but I think it's easy to remember. So it's the first 5. That's the strategy per se. So I invite you to take a look, and I want to thank you for your time and attention. And happy to connect further on any topic. I'll be dropping some links there so that you have access to the information. Thank you. Muito obrigada, Vicky. Questão do tempo aqui, a gente é sempre um desafio para a gente, né? A gente fica ali prezando por manter o nosso cronograma certinho, mas muito, muito obrigada. Acho que as contribuições foram muito ricas. A gente tem várias cidades aqui que têm experiências muito interessantes também, que vão compartilhar também com a gente já ter essa oportunidade. Acho que vão poder dialogar um pouquinho com o que você trouxe agora, né? Bom, a Kiki já está por aí, né? Kiki, eu vi você chegando. Por favor, se tiver, dá uma... tá Oi. aqui, que bom! Bem-vinda, Kiki. Gente, a Kiki é secretária executiva no Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, atuou como secretária adjunta de gestão do município de São Paulo e como diretora no governo federal nas áreas de planejamento e gestão e políticas públicas de inclusão digital. E ela também apoiou o processo de construção de planos municipais e estaduais intersetoriais de primeira infância,
na consultoria em desenvolvimento organizacional na Pacto, Organizações Regenerativas, e também como professor em programas de pós-graduação e educação executiva em gestão pública no INSPER. E ela trabalhou antes no terceiro setor, no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, no Projeto Saúde e Alegria em Santarém, Pará, e na Cidade Escola Aprendiz em São Paulo. Muito obrigada, Kiki, seja bem-vinda. A bola está contigo. Obrigada, querida. Gente, eu estou super longe da primeira infância nesse momento da minha vida, mas o pessoal insistiu muito para eu vir aqui contar um pouco da experiência que eu tive anteriormente e que, enfim, me acompanha e é um tema que eu gosto mesmo, então sempre que eu posso continuo contribuindo. Eu espero que o que eu vou trazer aqui para vocês ajude na compreensão, principalmente da governança dessa política, né, que sendo intersetorial é sempre super desafiadora. Eu vou pedir desculpa se alguém já tiver visto uma parte dessa apresentação, porque ela é baseada num estudo que eu fiz em 2019, que eu apresentei no simpósio. A Cláudia já viu umas 100 vezes, tudo bem, Cláudia? Mas que eu acho que é importante trazer, porque sempre tem novas pessoas e também tem novas reflexões que podem vir do mesmo momento, tá bom? Aliás, estou vendo um monte de gente querida aqui, Karina, povo da Lira. Vou começar aqui com os slides para ajudar a guiar minha fala e ela também ser feita num tempo justo aí. Aqui já me apresentaram, não vou nem falar. Essa aqui é minha fotinho nova, quando eu era consultora eu nem me vestia desse jeito. Mas o real importante aqui para vocês é essa outra parte aqui. Quando a gente fala da primeira infância, né, já estava vindo aí nas falas anteriores a importância da gente integrar todas as diferentes dimensões, né, que vão afetar as crianças, porque as crianças é que estão no centro, né? E as nossas políticas, às vezes, elas são feitas de uma maneira muito setorial e sem essa capacidade de enxergar que a criança é ela ali, única, e, portanto, ela que deveria sempre nos guiar, né? E não cada política enxergar essa criança como sendo sua, digamos, né? E não esse ser integral, integrado. Então, falando do desenvolvimento das crianças, a gente tem que ter esse olhar mais integrado. Então, eu estava falando desse estudo, né? Então, foi um estudo apreciativo que eu fiz sobre a governança do Marco Legal da Primeira Infância, em 2019, e depois eu tive a coragem de transformar isso num artigo que está na Revista Brasileira de Avaliação. Então, quem quiser ver com detalhes, quem quiser retomar esse conteúdo em algum momento, tem esse link e o pessoal está com a apresentação para vocês também terem acesso depois. Ele fez uma análise preliminar sobre alguns comitês intersetoriais de política integrada para a primeira infância em diferentes esferas de governo, com a lógica de pensar como é que o marco legal da primeira infância estava sendo implementado, porque a função desses comitês é justamente promover essa integração das políticas setoriais e efetivar essa política naquilo que é concreto, né, na vida real das crianças. E aí o foco do estudo foram boas práticas e desafios. Ele foi um estudo que a gente chama de apreciativo, né? Buscando entender o que deu certo, o que pode dessas experiências vir para ajudar outras que estão em andamento a se desenvolverem. O marco legal, então, é a lei, né? 13.257, que é de 2016, e válida para todo o território nacional. Ela prevê uma estrutura de governança baseada nos comitês intersetoriais, e ela fundamenta também a instituição dos planos intersetoriais, e foi muito com isso que eu também estava trabalhando na época que eu fiz esse estudo, e fiz vários outros depois, muito convicta da importância desse planejamento integrado. Apoiei, né, que os municípios realizassem, que o Estado de Ceará também realizasse os dele. Então, concretamente, né, o Marco Legal diz que as políticas têm que ser formuladas e implementadas mediante essa abordagem, uma coordenação intersetorial de articulação das diversas políticas, que os estados, a União, o Distrito Federal, os municípios podem instituir esses comitês intersetoriais com essa finalidade e que o Poder Executivo, né, vai definir como é que isso acontece em cada uma das esferas federativas, com a intenção de promover essa articulação das instâncias também de maneira vertical, que a gente fala, né? Ou seja, o comitê ele está lá no estado ou no município, integrando as políticas setoriais daquela esfera governamental, mas também a lei diz da intenção de que tenha uma coordenação vertical entre o comitê federal de cada estado e dos municípios, tentando conformar aí uma política mais integrada.
E por que que é tão difícil fazer isso, né? Bom, primeiro porque a própria política, a intersetorialidade, ela entra quando o problema público a ser resolvido ele é complexo, porque ele tem causas múltiplas, ele tem múltiplas dimensões, e o contexto do território importa muito, né, para a forma como a política vai se desenvolver. Com isso, traz a necessidade de articular e superar a fragmentação que geralmente existe, né, que cada política está olhando para as suas variáveis, para aquilo que impacta mais diretamente aquilo que ela precisa entregar. Então, sem essa articulação, vai ter sobreposições, vai ter menos eficácia na aplicação da energia, dos recursos disponíveis, etc. E a gente tem esse limite, então, que é a dificuldade de colocar esses atores para dialogar, porque, em geral, todo mundo sempre fez daquele jeito enfim, tem um desafio de transformar a forma como as pessoas atuam no seu dia a dia, como as equipes das secretarias, como os times que estão executando a política lá na ponta, de fato trabalham, e também quem está nos gabinetes, quem está na formulação dessas políticas. E por que é tão difícil? Porque as pessoas são malvadas, egoístas? Não, na verdade, a teoria das organizações vai nos trazer que a tendência de cada organização é buscar autonomia. Quando eu chamo a organização, por exemplo, uma secretaria municipal, né? Ela quer buscar sua autonomia, isso é uma tendência de qualquer organização que a gente constitua na sociedade, porque ela quer ter como dizer o que ela vai fazer, ela quer ter poder, recursos para definir qual que vai ser a sua atuação, qual vai ser a sua política prioritária, onde é que ela vai colocar a sua energia. E quando a gente vai para as organizações públicas, a gente, como Estado, precisa ter uma centralização, né? Então, o governo municipal ali precisa saber o que todas as secretarias estão fazendo, não dá para Secretaria de Educação ser uma prefeitura à parte da Secretaria, do que está acontecendo na Secretaria de Saúde. Ali o centro de governo sempre está nesse desafio de conseguir coordenar e fazer com que todas as secretarias do município possam atuar de uma maneira que exista um certo controle, exista uma certa coordenação do que todo mundo está fazendo, apesar de que a gente pode dar autonomia para as secretarias. Mas essa tensão entre o que tem que estar centralizado e o que tem que estar atuando na ponta, ela é constante, e isso permeia todos os governos, né? Não importa de qual esfera, a gente sempre vai ter esse desafio de cada organização querer ter a sua autonomia e responder menos a uma organização que está tentando centralizar isso. E isso também não é só daqui, né? A teoria que tem sobre isso, por exemplo, eu busquei nesses autores que estão lá escrevendo sobre isso desde a década de 80. Então, não é algo peculiar do governo brasileiro, nem da realidade local de cada município aqui. A gente tem outras complexidades que se somam a isso, que é ser um país federativo, de uma extensão territorial enorme, com uma desigualdade territorial enorme, com uma desigualdade socioeconômica enorme, e que vão se somar a esse desafio que todas as organizações normalmente têm. Eu fui olhar, então, para os comitês naquela época, 2019, quando eu fiz o estudo. O governo federal, Estado de São Paulo, tinha um comitê regional na região de Jundiaí, em São Paulo, e o município de São Paulo em si. Todos esses tinham comitês. Cada um tinha uma trajetória diferente e eles tinham diferentes níveis de maturidade quando eu fiz o estudo. Eles tinham uma efetiva participação de quem estava lá, exceto no estadual, que a Secretaria de Educação nunca participava. E os processos de planejamento e deliberação, eles tinham consequências, membros que estavam ali conseguiam que aquilo que o comitê discutia e deliberava pudesse ser executado naquilo que, lógico, estava na responsabilidade e autonomia específica de quem estava ali. E em São Paulo tinha um arranjo diferente dos outros, porque tinha um grupo técnico, que na verdade era quem realizava essas reuniões mais frequentes, e o comitê gestor do município, que era formado pelos secretários e secretárias, ele era acionado só quando o poder de deliberação desses técnicos não era suficiente para dar os encaminhamentos. Então, aí subia para instâncias, e aí eram alguns casos específicos que demandavam só a participação desse comitê gestor. Vou dar um exemplo, quando eles tiveram que definir assim, as regiões, como é que a gente vai dividir no território, né? E aí a política de saúde tem uma divisão territorial, a política de educação tem outra, a política de assistência tem outra, eles definiram que ia ser nas subprefeituras, foi uma decisão do comitê gestor e não desse grupo técnico. Mas quem estava todo dia, toda semana ali se reunindo era o grupo técnico. O que esses comitês trouxeram de boas práticas que eu consegui ver no estudo, né? Quando o comitê define conjuntamente seu propósito, faz oficinas, os membros participam de cursos, de seminários, isso vai dando um sentido de que a gente está aqui para uma mesma coisa, que a gente está aqui para um mesmo objetivo.
vai alinhando também a visão sobre o que é desenvolvimento da primeira infância, sobre o que é necessário para que esse desenvolvimento aconteça, do que a gente está querendo dizer quando fala disso. Também uma boa prática foi ter um regimento interno para garantir a presença dos titulares, né, para não ser aquele comitê que começa com a participação de um diretor, uma diretora, e depois vem o estagiário, que não tem nenhum poder de decisão. As reuniões serem em sistema de rodízio entre as secretarias, para que nenhuma, né, se sentisse preterida ou menos importante do que a outra na discussão. Uma necessidade de conhecer o território, de que os membros desse comitê pudessem ir ver a realidade e ver como é que está funcionando os serviços de fato na ponta para o atendimento das necessidades de desenvolvimento infantil. Ter produções conjuntas, ou seja, realizar um evento, vamos nos reunir, fazer a semana da primeira infância, fazer a semana do bebê, fazer um material conjunto para os profissionais que lidam, né, das diferentes secretarias com o tema na sua atuação cotidiana. Então, ter algo a fazer em conjunto foi uma boa prática que se mostrou importante. E aí o plano municipal, né, executá-lo em todas as suas etapas, desde o diagnóstico, envolver as secretarias no diagnóstico geral e territorial, que eu imagino que é o trabalho que, com o apoio da Vanli do Urban, vocês tenham feito. Isso também tem uma matriz intersetorial, que eu, assim, a primeira coisa que a gente faz quando planeja e fala assim, o que eu vou executar, né? A gente pega as ações que já estão em andamento, as iniciativas, os projetos que a gente já tem em cada secretaria e coloca numa matriz, e olha isso e fala, bom, onde é que tem interface, o que um está fazendo, que também dialoga com o que o outro está fazendo, e aí ver onde é que estão as lacunas para poder propor as iniciativas que a gente deveria estar fazendo e ainda não está. E ter o planejamento e o monitoramento das ações, esse monitoramento muito importante, né, porque às vezes tem uma empolgação de fazer o planejamento, mas na sistemática de monitoramento essa energia se perde, e é onde ela é mais importante, porque não adianta ter ótimas ideias se a implementação não acontece. Além disso, né, se mostrou muito importante que o comitê propusesse ações conjuntas de formação dos profissionais que atuam nas diferentes secretarias sobre desenvolvimento infantil, para ir alinhando essa visão do que é desenvolvimento infantil para todas, sobretudo para quem está lá atuando na política finalística, né? Ter iniciativas que reconhecem as pessoas que trabalham, essas equipes, né? Então, prêmios, elogios, eventos, que as pessoas também se sintam valorizadas no que elas estão fazendo. No caso do comitê, que era regional, eles compartilhavam práticas entre municípios, né? Então, vocês podem fazer isso exatamente o propósito desse evento que a gente está assim, mas quando você tem vários municípios de uma mesma região com políticas pela primeira infância, vocês conseguem se reunir regionalmente, um demonstrar para o outro o que está fazendo, vai ajudando a inspirar e vai ajudando a pensar também coisas que podem ser feitas em conjunto nos limites, né, dos municípios. Ter o diálogo com os parlamentares e com os dirigentes políticos que estão interessados na pauta, ou ir tornando essas pessoas que têm poder político interessadas na pauta é muito importante. Articular com financiadores, às vezes privados, para demandas específicas, então às vezes a prefeitura não tem recurso para fazer um determinado estudo, um diagnóstico territorial, algo assim, mas vocês conseguem um apoio externo que vai ajudar a bancar isso, então isso é muito importante. Ter o diagnóstico territorializado é muito importante para planejar. E aí, aos poucos, ir conseguindo fazer a integração das bases de dados, dos protocolos de atendimento, né? Isso é uma coisa que a gente percebe imediatamente como uma necessidade sempre, mas que tem um desafio tecnológico e de processos mesmo, né? Para ser atendido. E envolver as organizações da sociedade civil locais, né? E também as de âmbito nacional e internacional, porque isso sempre ajuda a ir dando força para essa agenda e trazendo elementos que, às vezes, no insulamento burocrático da gente ali na máquina, a gente não consegue ver o que a sociedade civil está nos mostrando. E aí, lógico que tinha um monte de desafios, né? Esse desafio interfederativo do Comitê Federal, dialogar com o estadual, do estadual, dialogar com os municipais, isso é enorme, a gente ainda está bem pouco maduros como país, né, nessa discussão vertical. A gente ter a articulação entre programas que demandam comitês intersetoriais, né? Aqui eu fico brincando, no governo federal, o Ministério da Gestão e da Inovação, ele está em todos os comitês. Então, cria um comitê para uma política, a gente tem que participar. Cria um comitê para outra política, a gente tem que participar. Eu consegui manter o engajamento de todo mundo, né? Às vezes desafiador, porque as pessoas participam de diferentes instâncias colegiadas, e aí a primeira infância precisa estar com uma certa prioridade para que a participação aconteça.
Integrar, de fato, todas as secretarias que compõem o comitê, sempre é desafiador, né? Cada um, às vezes, tem uma agenda própria, às vezes tem uma secretária, um secretário que não é tão sensível a essa agenda, então sensibilizar esses secretários e secretárias é sempre bem importante. Integrar as bases de dados, que eu já falei que era uma boa prática, ao mesmo tempo que é um desafio. E não é para nada, né? Para a gente realmente ir melhorando a forma de enxergar o problema no território, entender onde é que estão os nossos vazios de atendimento, onde é que tem criança que não tem atendimento de determinadas políticas. Outro desafio é, de fato, fortalecer essa capacidade de diagnóstico e planejamento. Às vezes, o diagnóstico de primeira infância, ele envolve tantas informações que o município fala, mas eu não tenho essa informação, ou então vai ser nosso telhado de vidro aqui, a gente não vai conseguir mostrar, ou vai mostrar as nossas fragilidades, então ter a coragem de enfrentar isso e falar assim, calma, é um processo, vai amadurecendo aos poucos, a gente vai com o dado que a gente tem hoje, e a ausência de dado também é um dado, né? Eu não saber alguma realidade, às vezes os municípios têm muita informação sobre a área urbana e não tem sobre a sua área rural. Isso já é um indicador de que, opa, está faltando olhar, por exemplo, para a área rural, para as crianças da área rural do município. Então, e usando isso mais para alavancar do que para esmorecer, né, a força da política. As ações, ter uma ação orçamentária intersetorial para a primeira infância é uma coisa interessante, né? Você conseguir isso é às vezes desafiador, porque eu posso marcar o orçamento, né, em todas as secretarias, as ações que estão dialogando com a primeira infância exclusivamente ou parcialmente. Mas eu também ter uma ação orçamentária intersetorial é importante para poder justamente fazer, né, esse comitê, por exemplo, ter a força de propor eventos, propor coisas que não vão só depender dos orçamentos de cada secretaria. O reconhecimento e apoio político é fundamental desde sempre, principalmente na continuidade, né, para a política não se perder entre os mandatos, que vão necessariamente mudar a cada 4 anos, no mínimo. E mesmo quando tem uma permanência, né, uma reeleição, às vezes muda todo o secretariado, e aí a gente conseguir mobilizar os novos titulares para a agenda é sempre um desafio. E aí tem aquilo que é talvez uma coisa que sem essa parte de cima é muito mais difícil fazer essa daqui de quem está no dia a dia, mas promover a mudança, que é mudar a resistência corporativa das pessoas que trabalham na educação, na saúde, na assistência, etc., parece trivial, mas no dia a dia não é. Tem um problema, né, tanto cultural, de as pessoas quererem fazer do jeito que elas sempre fizeram, como essa questão da rotatividade, né? Tem políticas que têm mais rotatividade, a de assistência costuma ter bastante rotatividade, pela forma de contratação dos profissionais, e a gente conseguir, então, que tem um corpo que está permanentemente sabendo do que a gente está falando com o desenvolvimento de primeira infância é mais desafiador, mas tem que ter estratégias para enfrentar isso, porque isso é uma realidade bem concreta. E a comunicação da estratégia intersetorial, né? Não adianta a gente estar fazendo um trabalho super lindo no comitê intersetorial, mas lá na ponta as equipes não se falam, elas não conseguem se entender, não criam protocolos que perpassam aí uma forma comum de olhar para esse problema. E o que foi perceber nesse estudo é que o amadurecimento da intersetorialidade ela vai acontecendo em ciclos sucessivos, assim. Então, tem um primeiro momento do comitê se encontrar e se reconhecer, né? As pessoas não sabiam o que a outra secretaria fazia em relação à primeira infância, não sabiam, às vezes, nem o que a própria secretaria fazia em relação à primeira infância. Aí você começa a promover ações intersetoriais, eventos, ou esse planejamento intersetorial, e elas vão começando a construir alguma coisa juntas. Isso gera reflexão, gera aprendizado e, sobretudo, gera confiança entre as pessoas para poder dar o próximo passo de maturidade e falar, olha, aqui a gente errou, aqui a gente precisa aperfeiçoar, vamos lá, vamos fazer melhor. Então, reconhecer, né, que tem desafios que não vão ser superados no primeiro encontro, não é porque eu botei todo mundo embaixo do mesmo teto para conversar que a gente consegue superar esses desafios, e ganhando a confiança entre as pessoas vai ajudando a reconhecermos que temos desafios, vamos então fazer outras ações que vão endereçar esses outros desafios que a gente ainda nem sabia que a gente tinha antes, ou que a gente sabia, mas não tinha, talvez, capacidade ainda de fazer acontecer diferente, né? E aí a gente vai fazer outras coisas juntos e vai refletir de novo, e vai aprender, e isso vai levando a aperfeiçoamentos sucessivos. O importante é ter essa cadência de encontros, né, desse comitê para ir amadurecendo e sustentando a intersetorialidade no dia a dia.
Então, esse aqui é só um resumo dos principais achados, né, que eu já fui falando ao longo da fala toda, que os comitês são fundamentais, que eles têm esse desafio, né, de conseguir que a intersetorialidade chegue lá mesmo na execução finalística e que ela vai se tornando mais tangível quanto mais perto do território a gente chega, ou seja, para o Comitê Federal, pensar intersetorialmente é pensar como planejar políticas e monitorá-las de um âmbito muito distante, né, conforme eu vou chegando no município, e às vezes tem um município muito grande que cria um comitê regional também, que em cada pequeno distrito, né, o distritos de São Paulo não são nada pequenos, né? Mas, enfim, em cada pedaço ali da cidade, a gente vai olhando para isso e vai tornando mais tangível o que a gente precisa fazer juntos. E é importante ter os comitês justamente para chegar na ponta, né? Não adianta só querer também fazer essa articulação na ponta, porque vai ficar uma ação descoordenada. Então, as leis e as normas são super importantes para que isso aconteça, a prioridade política é super importante para que isso aconteça, o engajamento dos integrantes e o pulso das reuniões. Esses seriam os 4 elementos-chave que o estudo demonstrou como necessários para a gente promover a intersetorialidade a partir dos comitês, que é o que o marco legal nos oferece de possibilidade. E o percurso, né, para isso de fato chegar na ponta, passa por sensibilizar os prefeitos para priorizar isso, apoiar a integração a partir dos comitês, apoiar a elaboração dos planos, integrar as bases de dados e territorializá-las, formalizar esse atendimento em rede, ainda mais em grandes centros urbanos, né, em metrópoles, e apoiar a formação das equipes. Essas coisas não precisam acontecer sequencialmente, mas aqui tem uma certa lógica que vai ajudando a gente a fatiar o problema, né, e encontrando o que pode ser feito em cada município para chegar lá na ponta. Aí me perguntaram também, quando eu fui montar essa fala aqui, sobre estrutura de governança, né? Nas secretarias, geralmente vai ter uma pessoa, uma liderança que é a principal interlocutora sobre a primeira infância. Naquele lugar, geralmente é quem representa a secretaria no comitê. Ela, então, vai levar as informações da secretaria para esse comitê gestor intersetorial. E as autoridades titulares das secretarias são informadas, né, tanto pela liderança na sua parte setorial, mas do conjunto, o comitê vai informando os titulares da secretaria sobre o que está acontecendo no âmbito da primeira infância. O que a coordenação... Isso é uma formação de mão dupla, né? Assim, é onde está acontecendo a política, essa parte aqui de baixo, ela vai informando o que vai acontecendo para cima, mas quem está nessa instância superior também vai dizendo qual que é a diretriz, para onde que tem que caminhar, e sem essa coordenação, de fato, fica muito difícil para quem está lá diretamente na secretaria saber para onde ir. Uma coordenação de primeira infância vai apoiar essa rotina de gestão, né? Ela não substitui o comitê, ela é muito ruim quando ela vira a instância para a qual as lideranças na secretaria se reportam só diretamente. Isso pode acontecer também, mas sem que se perca a instância colegiada e que está todo mundo olhando para o que está todo mundo fazendo, porque a gente vai perder sinergia e essa coordenação de primeira infância vai pirar, porque geralmente é muita iniciativa e você não consegue, né, sem o apoio de um comitê colegiado, dar a integração necessária para tudo. E aí, onde que essa coordenação pode estar, né? Ela pode estar com maior força política se ela estiver no gabinete do prefeito ou da prefeita, na Casa Civil, na Secretaria de Governo, enfim, nesses órgãos que estão ali, de fato, no centro político mais forte do governo. Mas, às vezes, a gente não consegue que ela esteja ali, e aí ela pode estar numa secretaria setorial, seja de educação, de assistência à saúde. Normalmente é nessas, né, que são as que têm mais serviços que são percebidos externamente como fundamentais à primeira infância. A gente sabe que todas as outras secretarias têm serviços que dialogam com a primeira infância e são muito relevantes, mas, em geral, acaba sendo puxado por alguma dessas, ou uma secretaria da primeira infância. E aí o desafio, em todos os casos, e talvez maior se a gente tiver uma secretaria exclusiva de primeira infância, é de fato conseguir uma incidência transversal. Então, eu vou dar um exemplo aqui do governo federal. A gente recriou aí ministérios, né? Então, o Ministério da Igualdade Racial, por exemplo. É muito importante ter um ministério que dá relevância política para esse tema, etc. Mas a gente só consegue que seja de fato transversal com uma série de outras medidas para que essa política seja transversal. Então, a primeira infância, se ela às vezes vira uma secretaria própria, a gente fala, nossa, legal, ganhamos, conseguimos prioridade, temos uma secretaria. Mas como ela não faz nada sozinha, se ela não tiver incidência sobre as outras, não forem criados esses mecanismos de governança para que ela tenha, não vai servir para muita coisa. Ela vai ficar lá falando sozinha e as secretarias vão continuar fazendo os seus trabalhos. Então, acho que é do contexto de cada lugar entender
se o que dá mais força para a política naquele momento é criar uma secretaria própria, ou é criar uma coordenação dentro de uma secretaria setorial, ou se é uma coordenação dentro do gabinete do prefeito ou das secretarias que estão mais diretamente ligadas ao centro de governo. E todas elas vão ter essa dificuldade de estruturar cargos e equipes, porque isso é sempre desafiador quando a gente está falando de governos, e às vezes eu usar uma estrutura que já existe pode facilitar, né? Eu tive que criar uma secretaria executiva do zero aqui. Quando eu cheguei no Ministério da Gestão, eu falo, gente, eu queria já estar entregando, mas eu estava lá chamando gente, colocando para funcionar, etc. Então, não é trivial eu estruturar alguma coisa do zero, né? E eu consegui que já exista algo, talvez menor, que depois cresça e vire uma secretaria, talvez faça mais sentido. Mas eu, na verdade, sou a maior defensora de que tem que ter coordenação de primeira infância em gabinete de prefeito, ou na Casa Civil, ou na Secretaria de Governo, porque eu acho que é dali, é ali que coordenam, né, que deveria ser o locus de coordenação de políticas intersetoriais. A gente sabe que, às vezes, na realidade concreta, a gente não consegue ter força política para colocar essa agenda lá. Tentando falar rápido, porque eu falo pelos cotovelos, mas era mais ou menos isso que eu queria trazer numa primeira fala aqui para vocês. Espero que eu tenha cumprido mais ou menos o tempo. Desculpa, Isa, se eu passei um pouco do meu tempo. Imagina, Kiki, foi certinho. Muito, muito obrigada. Eu acho que eu vi ali na câmera várias pessoas anotando muitas coisas. Eu acho que, né, deve estar todo mundo aí cheio de ideias. Tem alguns comentários aqui no bate-papo também que a gente pode ler daqui a pouquinho. A gente tem algumas cidades aqui, né, que tem bastante, que estão com essa experiência de estar com comitê, ou com comissão, ou com secretaria em funcionamento. Então, eu queria chamar, deixa eu ver se eu acho aqui a Rosier de São Paulo para contar um pouquinho, Rosier, em 3 minutinhos, se você puder, o que você está vivenciando aí, como está sendo essa experiência para a gente, por favor. Obrigada, Isabela, obrigada, bom dia a todo mundo. Então, São Paulo tem uma estrutura de governança bem alinhada com tudo isso que a Kiki trouxe, né? A Karina está aqui, ajudou a gente a construir isso lá no começo. A estrutura de governança de São Paulo tem um núcleo da política municipal integrada pela primeira infância. Esse núcleo ele fica situado justamente na Secretaria de Governo, e a gente tem basicamente 3 instâncias que eu gostaria de destacar com vocês. Vai cronometrando meu tempo também, tá, Isabela, que eu gosto de falar. A gente tem o comitê gestor intersetorial, que é composto pelos secretários, que tomam as decisões estratégicas, né? E ele é chamado, aqui que até mencionou na fala dela, né? Ele é chamado, sobretudo, quando a gente tem alguma questão mais sensível, ou quando a gente precisa articular, quando a gente percebe que a gente precisa movimentar um pouco mais as pastas, né? Trazer as pastas um pouco mais para a discussão. Abaixo do comitê gestor, que é composto pelos secretários, a gente tem a comissão técnica intersetorial, né? Intersecretarial, que é quem faz a articulação, quem faz as proposições técnicas e o monitoramento da política. Essa comissão, ela se reúne semanalmente, justamente para a gente manter essa sinergia de todo mundo saber o que as secretarias estão fazendo e como elas estão fazendo de modo articulado. Eu acho que esse é um momento muito especial do nosso funcionamento, da nossa governança. Vejo de modo muito positivo, porque a gente consegue realmente fazer com que as coisas funcionem, ou quando a gente percebe que não tem alguma coisa funcionando muito bem, é ali que é o espaço da gente compartilhar essas questões e tentar fazer a coisa andar de modo conjunto mesmo. E abaixo disso, a gente tem os comitês gestores regionais, que a Kiki também mencionou na fala dela, né? Que é o local onde a política de fato é capilarizada, né? A gente tem os nossos instrumentos para pensar essa política de modo articulado, que são os protocolos de atendimento integrado, e aí é no comitê que a gente realmente vai fazer com que isso funcione, né? Que é justamente quando as secretarias vão trabalhar em conjunto. Os comitês, a gente está tentando, esse ano,
dar um fôlego maior, de estar presente nos territórios para fazer com que essas articulações territoriais aconteçam de modo mais efetivo, porque na implementação dele veio a pandemia, enfim, teve uma série de questões e a gente tem focado muito no fortalecimento desses comitês regionais. Só para vocês entenderem quem compõe, então o núcleo ele está na Secretaria de Governo, mas essa comissão técnica, o comitê gestor intersecretarial, ele é composto basicamente por 5 secretarias, que é Direitos Humanos, Assistência e Desenvolvimento Social, Saúde, Educação e, no nosso caso, a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, porque é ela que trabalha com a política de atendimento ao cidadão. Mas para além desse comitê, estou acabando isso, acho que você abriu aí, porque já vou acabar. Mas para além desse comitê, a gente tem um comitê que a gente chama de interlocutores. E aí a gente articula com outras secretarias, como Esporte, Cultura, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, enfim. E funciona muito bem, assim, né? A gente consegue, por exemplo, a gente está... Essas outras secretarias também, quando elas estão... com ações muito específicas com a primeira infância, elas mesmas se aproximam, procuram a gente, tem funcionado de modo muito positivo. E só para concluir, além disso, a gente tem uma comissão de avaliação do Plano Municipal da Primeira Infância. Essa comissão, para além destas secretarias, também integram representantes do Legislativo, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, da sociedade civil e... É isso. Vou parar por aqui para não tomar muito tempo, mas que só fazer um apanhado geral. É um modelo que acho que tem nos ajudado muito a manter a política de primeira infância como uma prioridade no município e conseguir fazer uma política articulada. Obrigada, Isa. Desculpa se eu passei o tempo. Imagina, obrigada a você, Rosier. Cláudia? Olá, bom dia, gente. Eu queria fazer 2 comentários. Kiki, Vicky, muito obrigada pela participação e pelas contribuições, sempre tão ricas. A Kiki não só teve as suas contribuições no simpósio, aqui no webinar, mas ela também ajudou efetivamente algumas cidades na construção dos planos municipais, né, Kiki? Então, já teve um envolvimento aqui com a rede Urban também maior. Então, muito obrigada. Mas o que eu queria dizer, assim, da tua fala, acho que tem um aspecto muito interessante, que é esse aspecto de que a intersetorialidade se dá quando a gente vai fazer algo juntos. Né? Eu tive a oportunidade de participar também de um comitê intersetorial ministerial, né? Então, no âmbito federal, e eu via como era difícil, porque era pouco tangível, era difícil de construir a intersetorialidade lá. E aí eu fiquei me lembrando de 2 cenas em que eu via a intersetorialidade acontecendo, uma delas em Sobral, nas ruas de brincar, quando todas as secretarias se organizam. Vou falar de 3, rapidinho. Uma é das ruas de brincar de Sobral, que as secretarias se organizam para pensar quem vai levar o quê, como é que a gente vai se organizar e executar as ruas de brincar a partir dos saberes de cada campo. Então, claro, o comitê está lá refletindo, pensando estrategicamente, mas na ação, essa intersetorialidade ela ganha muita força, né? Da mesma forma, Rosê, a gente viu quando a construção do Plano Municipal da Primeira Infância, quando todas as secretarias estavam juntas, pensando no seu diagnóstico, pensando onde estavam, e construindo o plano municipal, foi um momento muito brilhante da Prefeitura de São Paulo, né? E eu acho que agora, no momento de implementação, também. Então, acho que esses também são momentos, né, quando a gente está construindo o plano, depois fica ali a missão de implementar o plano. E, por fim, falar das cirandas formativas, né, que são algumas cidades que já estão realizando, outras estão se planejando para realizar, mas que são oportunidades de cada política poder trazer o seu saber e dialogar com as outras e pensando como é que vai trazendo o seu saber para compor com outros saberes dos outros setores. E, por fim, eu queria só dizer que eu concordo muito com o que a Kiki trouxe, né, da gente ter a coordenação de primeira infância, seja na Casa Civil, na prefeitura, no gabinete do prefeito, do vice-prefeito, primeira-dama, são várias instâncias que podem acolher a coordenadoria da primeira infância, mas o mais importante é que cada um olhe para o seu território e veja como é que essa coordenação vai ser potente, vai ter força política e força técnica para as coisas avançarem. Acho que a Kiki também fala disso, né? Olha, esse é o modelo que a gente imagina agora. Olha para o seu território e vê o que vai funcionar melhor aí. Só não vamos cair na cilada de ter um orçamento da primeira infância como se ele fosse possível estar numa secretaria só, porque isso não é possível. Então,
ainda que a gente conquiste esse orçamento, ele é só para articulação, para mobilização, para comunicação, mas não para execução de fato. Desculpe, falei demais, volto para você, Isabela, obrigada. Imagina, Cláudia, obrigada. Bom, quem mais está aqui? Fortaleza está aí? Angélica? Bom dia a todos e todas, obrigada, é uma honra estar aqui, poder falar um pouco da nossa experiência aqui de Fortaleza e agora o desafio de ser bem resumido, que a nossa trajetória começou lá atrás, em 2014, né, com o Plano Municipal da Primeira Infância, aprovado em lei, então já teve ali naquele momento toda a liderança do ex-prefeito Roberto Cláudio e da Carol Bezerra, que era a primeira-dama e que liderou todo esse processo aqui em Fortaleza. Mas, por conta disso, a gente avançou bastante, conquistou muitas coisas nesse período. Então, lá em 2020, né, foi feito o marco legal da primeira infância de Fortaleza, que várias ações, vários projetos e programas foram regulamentados em lei para garantir essa continuidade. Exatamente aqui que trouxe essa questão da mudança, né, que tem mudança na gestão, a rotatividade dos profissionais que estão na ponta, então era uma forma de deixar também, além do plano, deixar também isso organizado numa legislação. E a gestão do prefeito Sarto garantiu já esse compromisso com a primeira infância, e a Cláudia trouxe isso aqui nos comentários, no plano de governo. Então, no plano de governo, claro, teve todo um movimento da sociedade civil, Unicef, IFAM, Ministério Público, naquelas cartas compromissos que os candidatos assumiram, e isso trouxe essa prioridade. Claro, existia um compromisso pessoal do candidato na época, e isso trouxe também várias conquistas para o plano de governo, e uma delas foi a criação da coordenadoria especial, que hoje eu sou a titular, mas que ela entra numa estrutura, é uma coordenadoria especial com status de secretaria, para a gente manter ali a relação mais ou menos igualitária com todas as secretarias que a gente precisa articular. Essa coordenadoria, ela é vinculada ao gabinete do prefeito, então é um braço do prefeito para fazer essa articulação, esse monitoramento, acompanhar as ações e também ter esse compromisso, porque aí ele assume diretamente esse compromisso, já que é uma coordenadoria vinculada ao gabinete dele, né? E dentro dessa estrutura, a coordenadoria ela não é uma executora da política de primeira infância, né? Ela coordena as ações que estão no plano, as ações que estão no marco legal, mas muito mais no sentido de fomentar, de apoiar as iniciativas. A gente tem na nossa estrutura uma coordenação de estudo e pesquisa, a gente tem uma coordenação de comunicação, a gente tem uma coordenação de articulação e a gente tem uma coordenação de gestão da informação, que trabalha com os dados, que vai fazer esse monitoramento junto com a outra estrutura que é super importante, que é a nossa comissão, que é o equivalente ao comitê. A comissão, ela é criada em lei, a própria lei do Plano Municipal da Primeira Infância, cria a comissão. Essa comissão, ela tem um nível estratégico, né? São secretários, mas também tem assento de convidados, sociedade civil, Ministério Público, Defensoria, Unicef, universidade, enfim. Ela é bem ampla. E abaixo dessa comissão, quem está lá na ponta, quem está fazendo essa articulação mais direta, quem está fazendo a integração das ações, o grupo técnico intersetorial, que é formado pelos técnicos, e a reunião desse grupo técnico ela ocorre mensalmente. Então, ali está todo mundo se vendo, a gente faz formações permanentes, cada um apresenta o que está acontecendo, e ali a gente está sempre se organizando para fazer as ações as ações intersetoriais. E quando existe algum entrave, esse grupo técnico reporta para a gente, para a comissão, e a comissão aí se ajusta para tomar as decisões mais em nível estratégico mesmo. Nosso desafio agora é exatamente chegar mais perto da ponta, né? E trazer esse mesmo olhar que a gente está fazendo lá para quem está ali perto, né?
quem está lá no posto de saúde, quem está lá no centro de educação infantil, para eles se integrarem mais ainda, né? Qual é o posto de saúde que é referência dessa escola, enfim. E é isso. Eu acho que meu tempo acabou. Muito bom, Mas eu vou Angélica. colocar aqui à disposição, se todos quiserem conhecer depois os nossos instrumentos legais e tudo, a gente pode compartilhar para vocês entenderem como foi que a gente montou isso dentro de uma legislação que é para garantir essa prioridade mesmo absoluta para as crianças, né, no âmbito de Fortaleza. Ok? Obrigada, Angélica. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que é isso, né? A gente vai vendo a beleza desse trabalho em rede, como as cidades se organizam e se articulam de formas muito diferentes e o trabalho dá certo. Eu acho que a gente está lá no grupo, né, gente, do WhatsApp, então, como a Angélica falou, quem tiver dúvidas, quiser saber mais, fique à vontade para perguntar lá também, tá todo mundo lá, a gente se fala. Quem está aqui também é a Luciana, de Recife. Tá por aí, Lu? Bom dia, rede. Bom dia, minha gente. Tudo bom? Que alegria. Mais um momento aqui nessa rede maravilhosa, compartilhando o que está se passando aqui no Recife e que tem trazido sempre junto, né? O orgulho com a responsabilidade. Cada vez mais a gente vai aumentando o nível, como toda a rede, e essa primeira infância crescendo nesse nosso Brasilzão. Foi muito bom escutar Vicky, Kiki, Fortaleza, São Paulo, e ver que está tudo criando uma unidade, né? Eu acho que esse sistema de governança tem construído um formato não único, porque cada cidade tem suas peculiaridades, mas assim, sabendo a importância e sabendo o primeiro grande fator que a gente tem que ter nessa estratégia de governança, que é a decisão política. Então, a partir do momento que a cidade coloca a decisão política e passa essa importância para a sociedade, ela deixa de ser uma política de gestão e ela passa a ser uma política pública consolidada. Então, aqui em Recife, a gente começou essa intersetorialidade, né, de primeira infância, com a Semana do Bebê, a partir de 2015, a gente vai estar próximo ano completando nossa 10ª Semana do Bebê, e foi um grande carro-chefe de a gente trazer tanta ação intersetorial voltada para a primeira infância. Em 2016, essa Semana do Bebê, ela virou lei. Hoje a gente tem na cidade uma força muito grande. A gente, esse ano, teve 550 ações numa semana, com formação, com ação de território, com uma imensidão de coisas. Em 2018, nós sancionamos o Marco Legal da Primeira Infância do Recife, e aí eu costumo dizer que é muito importante a gente ter o marco também associado ao plano, porque a gente faz esse link entre o legislativo, o diagnóstico da cidade e as prioridades na política de primeira infância com a estrutura governamental do governo municipal. Então, nós sancionamos o marco em 2018, e, a partir daí, começamos a fazer monitoramento de ações junto ao gabinete do prefeito e construir o Plano Municipal de Primeira Infância. A partir de 2019, nós tivemos a Secretaria Executiva de Primeira Infância, uma secretaria que, inicialmente, ela começou ligada à Secretaria de Planejamento e Gestão, com esse intuito de construir o plano, de juntar essa unidade de primeira infância dentro de todas as áreas da prefeitura, e fazer essa intersetorialidade além dos muros, né, da prefeitura, com o terceiro setor, com a Câmara dos Vereadores e com vários outros poderes. E em 2020, nós sancionamos o Plano Municipal de Primeira Infância. Bela já apareceu, e aí eu vou correr, que aí com esse plano de primeira infância, dentro dele, temos 266 ações, super intersetorial, com uma escuta gigante da sociedade, inclusive de crianças. A gente escutou 40 mil crianças, trazendo realmente elas como protagonistas, o que é que ela quer na cidade. E aí a gente tem previsto 3 comitês. O comitê gestor, que ele é conduzido pelo prefeito, com todos os secretários. O comitê executivo, que ele é conduzido por mim, e todas as secretarias. Então, a gente tem esse corpo técnico, as pessoas que colocam a mão na massa no dia a dia de todas as nossas ações. E nós temos um comitê ampliado, que é conduzido pelo CONDICA, com a Prefeitura do Recife, a Câmara dos Vereadores, a Unicef, Sociedade Civil também, ele é bem amplo, e aí nele a gente faz essa prestação de contas.
Então, nós criamos, dentro da Prefeitura do Recife, um sistema, um aplicativo de monitoramento das ações. Cada área tem acesso ao seu usuário, né, a sua senha, a todas as ações que diz respeito à sua área, elas ficam atualizando sempre. É um sistema que ele não apaga o histórico, então, assim, se a ação estava atrasada, vai aparecer lá que ela teve atrasada até tal data, mas aí a gente vai atualizando todo o status, e aí, anualmente, a gente publica o nosso relatório de ações. Então, a gente tem ele, além de impresso, né, um relatório, um formato de um livro impresso, a gente tem também ele pelo link no site da prefeitura, a gente consegue tanto o Plano Municipal de Primeira Infância quanto o relatório 2021 e o relatório 2022. Então é isso, para dizer para vocês que a gente fica muito feliz com essa união da rede e de a gente estar cada vez mais levando a decisão política, convencendo nossos gestores que realmente é importante a gente estar levando essa intersetorialidade para todas as áreas de todos os municípios, de todos os estados do nosso Brasilzão. Obrigada, minha gente. Obrigada demais, Lu, Angélica, Rosier. Bom, gente, a gente está chegando no finalzinho. Eu acho que das cidades que eu vi aqui, que já tem uma estrutura de governança, né, já há algum tempo funcionando, puderam trazer essa experiência. Eu acho que tem várias cidades que no próximo webinar, quando a gente for fazer novamente, vão estar podendo trazer também. Se alguma cidade quiser muito compartilhar, né, eu acho que tem esse espaço, a gente tem no grupo da rede ainda esse espaço aberto, enfim, a gente pode marcar um outro encontro também, só de troca de experiências, então fica aí esse canal aberto, caso seja o desejo de vocês. A gente está se encaminhando para a finalização. A Cláudia quer dar uma palavrinha, eu queria saber se a Vicky e a Kiki querem dar uma palavrinha final e a gente passa para a Cláudia. Eu quero dar uma palavrinha final, assim. Eu acho que, assim, uma coisa que eu acho que é bem importante, e trabalhando no Ministério da Gestão isso é bem evidente, né, algo que eu já sabia e só se confirma todos os dias que eu estou aqui, é que a gente não consegue criar capacidade institucional por decreto, nem por lei, nem por portaria. A gente tem que construir essa capacidade institucional todos os dias. E quando a gente traz uma agenda que não estava presente com este olhar, né, com essa forma de enxergar o problema, como a gente traz a primeira infância a partir dessa visão que tem que ser intersetorial integrada e de um desenvolvimento infantil também, que, né, tem um conceito aqui por trás, etc. Então, isso não é trivial de estabelecer em um município ou em qualquer ente federado da noite para o dia. Então, às vezes a gente traz aqui as boas práticas, aquilo que está funcionando, aquilo que já, na verdade, é a evolução de muitos passos que foram dados, né? Na verdade, quando São Paulo traz hoje, a Rosi traz a experiência de São Paulo, estava lá a Karina cortando o mato com um facão quando chegou lá para construir, entendeu? O que veio a ser essa forma de fazer a governança, essa forma de atuar, enfim. Então, acho que deixar todo mundo também relativamente tranquilo e tranquila de que é um processo, né? Que é importante, com as boas práticas que a gente escuta dos demais e com os desafios que a gente escuta das outras experiências, e vendo o que faz sentido para este momento no meu município, que passo que a gente consegue dar agora, tem que ser um passo ousado, tem que ser um passo com visão de futuro, tem que ser um passo tentando, né, minimamente ter uma visão de onde que a gente quer chegar, mas que seja o passo possível. Senão a gente fica muito frustrado de que, então não está do jeito certo, eu não tenho, às vezes, um sistema de monitoramento que eu queria, às vezes eu não tenho o dado que eu queria, às vezes eu não tenho a governança que eu queria, não tenho o apoio do prefeito que eu queria. Mas o fato importante é que em rede aqui, a gente, né, vocês conseguem trocar bastante, e com essas práticas que enxergam nos lugares, dá a mão ali, tá muito difícil aqui, às vezes eu tô lá no meu quadrado tentando fazer um negócio, conversa com a pessoa do lado, conversa com quem já passou por isso. É assim que a gente vai construindo capacidade institucional e vai tentando endereçar concretamente os problemas que tem na ponta. Então, é só para trazer uma mensagem mais de esperança do que de tristeza para vocês. Dá certo, e as experiências que estão aqui demonstram que não é fácil, mas que a gente consegue evoluir quando essa persistência aí é algo que nos move. Obrigada, viu, pela oportunidade de participar. Eu adoro esse tema, eu queria poder ficar falando de primeira infância para sempre. Gracias. Tal vez de mi parte y en español para que no todos tengan que cambiar el canal de audio, muy cortito, creo que para mí fue súper relevante y tal vez algo que tomé de la presentación de Kiki fue entender cómo
es súper relevante el cambio de la cultura del trabajo, y creo que todos los que estamos aquí justamente estamos tratando de llegar a ese objetivo y entender cómo cada vez desde nuestro puesto y tal vez desde nuestra persona podemos empezar esos cambios y empezar esos cambios más sistemáticos, con procesos más rigurosos, de monitoreos más rigurosos, que después van escalando y crean un sistema por sí solos. Entonces, también salir un poco de la escala tan grande que implica desde un municipio a una ciudad y a un estado nacional, a tal vez sí nuestro círculo de trabajo, nuestro departamento, y cómo eso va conectando otras piezas, y que nos saque un poco de la frustración de escala, pero tal vez sí a una escala personal de lo que sí se puede llegar a hacer uno mismo. Y nada, eso, muchas gracias, un buen día para todos. Cláudia. É só uma palavrinha final, e eu acho que quando a Kiki fala da capacidade institucional, acho que a gente vai construindo capacidade institucional de muitas formas também, né? São processos de formação, são decretos também, são planos municipais. Então, assim, é uma composição de estratégias para a gente construir essa capacidade institucional. E eu acho que uma das estratégias que a gente tem vivenciado aqui juntos é essa composição de rede, é a gente poder olhar para dentro, mas olhar para fora também, e aprendendo com o outro, e a partir da experiência do outro, e questionando a nossa própria prática, e provocando avanços na nossa própria prática, e se inspirando em outras práticas. Então, eu queria terminar o encontro de hoje lembrando que a gente tem um encontro da Rede Urban 95, presencial. Eu queria dizer que o sonho nosso aqui era que pudesse estar todo mundo de todas as cidades nesse encontro, e a gente sabe que muitos de vocês não estarão, mas a gente sabe que todas as cidades estarão, né? Quase todas as cidades com 2 ou 3 representantes. Em São Paulo, no dia 20 de setembro, a gente tem 20, 21 e 22 de setembro em Jundiaí, no dia 20, em São Paulo, no final do dia 20 e depois dia 21, em parceria com o SESC e com o Instituto Alana. Eu acho que é uma oportunidade incrível para muitos de vocês que não estiveram ainda na rede, muitos vão trazer os secretários de educação que não compõem ainda de forma tão ativa essa rede. Então, agradeço a generosidade de quem também trouxe outros participantes para esse encontro e não vão estar conosco nesse, mas vocês sabem que a gente fica sempre cuidando de criar oportunidades. Então, quem não estiver nesse, lembra que vai ter o simpósio no dia 25 de outubro para a gente se encontrar, seja presencialmente em Brasília, seja virtualmente através da participação online. Eu agradeço todo mundo pelo dia de hoje, especialmente a Vicky e a Kiki, que puderam aí desviar suas agendas para estar conosco, participando do nosso encontro da rede. Gente, boa sexta-feira, sextou!